Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, neste terceiro domingo do tempo comum, nós continuamos a contemplar Jesus convocando, chamando, apresentando o reino de Deus, não como um esquema de condenações, não como um esquema de regras, não como um esquema de leis, mas anuncia o reino de Deus como boa nova de vida, boa nova que traz esperança, boa nova que dá sentido ao nosso viver, pois nos faz largar tantas redes que nos oprimem, nos faz largar tantas relações humanas, pessoais, situações existenciais que nos distanciam desta presença de Deus que passa entre nós, nos convocando, nos chamando: vem e segue-me, e eu farei de vocês pescadores de seres humanos, pescadores de vidas, capazes de resgatar, dar novo alento, novo ardor a tantos corações desiludidos. Na primeira leitura, nós nos deparamos com um Deus que surpreende o seu povo. Deus envia o profeta Jonas a um lugar de promiscuidade, a um lugar de perdição, a um lugar de inimizade com Deus. Os ninivitas eram inimigos do povo de Israel, pois eram herdeiros culturalmente falando, sociologicamente falando, politicamente falando, das articulações históricas, sociais e religiosas dos grandes impérios pagãos, tanto da Babilônia como dos persas. Então, os ninivitas viviam de modo indiferente, não somente para com a relação do povo ninivita com Deus, mas relação com o povo da aliança. Eram inimigos, eram capazes de desconstruir a cultura, a história, a religiosidade do povo de Israel, relativizando os valores do povo de Israel. Mas a atitude surpreendente do nosso Deus é que ele envia o profeta Jonas para salvar os inimigos de Israel, para oferecer misericórdia, oferecer compaixão, oferecer a liberdade que nos faz renunciar àquilo que nos oprime, que nos faz matar em nós a salvação que vem de Deus. E foi difícil para o povo de Israel entender esta missão de Jonas. Como é que o nosso Deus não somente perdoa, não somente age com misericórdia, mas envia um profeta para revelar sua compaixão, a sua benevolência para com os inimigos do povo eleito. Que isto sirva para nós como uma bela aprendizagem. Nós que muitas vezes criamos inimigos, queremos destruir os nossos opositores, muitas vezes oposições destinadas somente às nossas próprias ideologias. E por isso que a segunda leitura vem dizer que a figura deste mundo passa. Não nos apeguemos. A grande entrada da dor, da tristeza, da frustração em nosso viver são os nossos apegos ideológicos, apegos a imagens mundanas que passam. Muitas vezes nós misturamos a nossa essência divina, não respeitamos a nossa existência em Deus, nos misturamos e assim começamos a tratar o ser humano também como uma imagem que passa, como um objeto que podemos descartá-lo. Tudo passa. Permanece Deus, que nos chama, que quer caminhar conosco, que nos chama ao seguimento. Por isso, assim como os discípulos que deixaram o pai Zebedeu, os discípulos que deixaram o trabalho, suas seguranças, suas certezas, a dimensão afetiva redimensionada para ter Cristo agora no centro dos seus corações e uma única palavra, um único vínculo os chamando a se tornarem anunciadores de salvação e de paz. Deixemos também nós tantos vínculos
que causam inimizade entre nós e Deus, entre nós e os nossos irmãos e irmãs. Sigamos, o Senhor quer fazer de nós pessoas capazes de resgatar a dignidade, resgatar a vida espiritual, toda a dimensão existencial dos nossos semelhantes, através da nossa atitude de abandonar as nossas certezas e abraçar o caminho de Deus, o caminho do absoluto, o caminho do desconhecido, mas o caminho da presença de um Deus que nos guia, nos orienta sempre. Não tenhamos medo de abraçar o chamado que Deus faz a cada um de nós, respeitando nossa liberdade, respeitando o nosso estado de vida. Desejo a todos um domingo abençoado e na paz do nosso Deus.